palavra de hoje ela se encontra no livro de 2 Samuel, capítulo 12, e é referente a Natã, o profeta que repreendeu o rei Davi. Amém? Eu vou ler alguns versículos, não vou ler o capítulo todo, mas eu vou falar um pouco dessa passagem que Deus tem para nós hoje. E vamos meditar nessa situação que aconteceu com o rei Davi. A palavra do Senhor diz o seguinte: e o Senhor enviou Natã a Davi, e entrando ele a Davi, disse-lhe: havia numa cidade 2 homens, um rico e o outro pobre. O rico tinha muitíssimas ovelhas e vacas, mas o pobre não tinha coisa nenhuma, senão uma pequena cordeira que comprara e criara. E ela havia crescido com ele e com os seus filhos, igualmente do seu bocado comia, e do seu copo bebia, e dormia em seu regaço. E tinha como filha. E vindo um viajante ao homem rico, deixou este de tomar das suas ovelhas e das suas vacas para guisar para o viajante que viera a ele, e tomou a cordeira do homem pobre e a preparou para o homem que viera a ele. Então o furor de Davi se acendeu em grande maneira contra aquele homem e disse a Natã: vive o Senhor, que digno de morte é o homem que fez isso. E pela cordeira tornará a dar o quadruplicado, porque fez tal coisa e porque não se compadeceu. Então disse Natã a Davi: tu és este homem. Assim diz o Senhor, Deus de Israel: eu te ungi rei sobre Israel, e eu te livrei das mãos de Saul. E te dei a casa de teu senhor e as mulheres de teu senhor em teu seio. E também te dei a casa de Israel e de Judá. E isto é pouco, mas te acrescentaria tais e tais coisas. Por que, pois, desprezaste a palavra do Senhor, fazendo mal diante de seus olhos? A Urias, o heteu, feriste a espada, e a sua mulher tomaste por tua mulher, e a ele mataste com a espada dos filhos de Amon. Amém? E aqui a palavra vai. Natã continua falando com ele, dizendo: agora, pois, não se apartará a espada jamais da tua casa, porquanto me desprezaste e tomaste a mulher de Urias, o heteu, para que seja tua mulher. Assim diz o Senhor: eis que suscitarei da tua mesma casa o mal sobre ti, tomarei tuas mulheres perante os teus olhos e darei ao teu próximo, o qual se deitará com as tuas mulheres perante o sol, porque tu o fizeste oculto, mas eu farei este negócio perante todo Israel e perante o sol. Então disse Davi a Natã: pequei contra o Senhor. E disse Natã a Davi: também o Senhor ultrapassou o teu pecado, não morrerás. E aqui eu vou falar um pouco, se você quiser dar continuidade, pode ler o capítulo 12 de 2 Samuel. Então, depois que Natã falou isso para Davi, Natã ele partiu, ele saiu dali da presença de Davi. O que é que o rei Davi fez? A criança, ela adoeceu, a palavra de Deus diz que a criança adoeceu, e Davi, ele foi para os pés do Senhor, né? Ele pôs o rosto no pó e começou a orar. Ele entrou em jejum, pedindo para Deus ter misericórdia da criança. E então ele jejuou naquele período, e chegou no 7º dia, essa criança ela veio a falecer. E os anciãos viram a situação de Davi,
E eles começaram a comentar entre si: como é que nós vamos dar essa notícia para Davi? Que ele está todo esse tempo aí clamando em jejum e a criança veio a falecer. E Davi percebeu que eles estavam comentando baixinho, falando baixinho entre si. E Davi resolveu questionar a respeito da criança. E os anciões disseram que a criança tinha falecido. E o que é que Davi faz? Davi se levanta ali do pó, vai à sua casa, seu castelo, né? Toma um banho, troca de roupa e quando os anciões veem essa posição, quando os anciões veem essa posição de Davi, eles questionam: mas por que tu estás fazendo isso agora? Quando a criança estava doente, você ficou ali, né, orando, jejuando, e a criança veio a falecer. Você faz o oposto, você vai tomar banho, se prepara. E Davi, ele não só fez isso, ele foi consolar a sua esposa. E ele falou que a resposta de Davi foi a seguinte: ele não poderia trazer a criança para si. A criança já tinha ido, a criança já tinha falecido. Então, nada ia adiantar, o que ele deu de entender para eles ali naquele momento, nada ia adiantar ele ficar ali sofrendo. Ele orou para que Deus tivesse misericórdia da criança, mas ele aceitou. Ele aceitou o que Deus fez para ele naquele momento, a situação, porque Deus poupou Davi, mas Davi, ele pagou o preço. Ele tinha um filho com a esposa dele, a Batseba, né, a sua esposa. Ele tinha esse filho com ela e essa criança veio a falecer. Então ele entendeu naquela hora que aquele era o preço que ele tinha que pagar por aquele pecado. E depois Deus, ele deu um outro filho para Davi, que foi o Salomão. Continua aqui nesse capítulo 12, que depois veio o Salomão. Mas o que nós podemos tirar da palavra de hoje? Às vezes, como Natã, o profeta chegou com ele e disse a palavra do Senhor, que Deus colocou as palavras na boca do profeta. O profeta falou para ele o que ele fez oculto. Deus estava vendo, Deus viu tudo, e Deus não se agradou. Aquele exemplo da cordeira, daquele homem pobre, era o próprio servo de Davi. Aquele servo, ele foi fiel com Davi o tempo todo. Aquele servo ali, ele vivia ali fazendo os afazeres a favor, lutando contra os inimigos do reinado de Davi. Ele era um servo fiel para Davi. E Davi caiu na tentação porque esse servo de Davi, ele tinha uma esposa muito bonita. Davi viu a formosura dela e acabou caindo em tentação, e nós sabemos o que Davi fez para conseguir essa mulher. Então, Deus não se agradou com isso, como Deus não se agrada com injustiça. E o profeta foi lá, falou. Deus tinha um plano na vida de Davi. Apesar do que aconteceu, mas Deus tinha um plano. E Deus sabia o que ele ia fazer. O que ele ia fazer naquele momento para que realmente Davi ele sentisse o peso daquele pecado, a consequência daquele pecado. Ele perdeu um filho, primogênito dele, mas Deus poupou a vida dele. Então, amados, amadas, queridas, o que nós podemos aprender com essa passagem de Davi? Davi, ele era um servo querido, ele amava a Deus. Mas o inimigo, ele tenta todos, grandes, pequenos. Ele sabe a fraqueza do homem. Ele sabe aonde
ele pode colocar uma seta e a pessoa cai totalmente no pecado. E todo pecado tem um preço, mais cedo ou mais tarde aquele pecado tem um preço. Não adianta pensarmos, eu pequei e vai ficar por aí, não. Se você se arrepende realmente, eu creio que Davi, naquele momento que ele estava orando, jejuando, foram 7 dias ali naquela posição. A palavra de Deus diz que ele ficou ali. Ele se arrependeu de coração, mas já estava determinado por Deus o que seria o final daquela situação. Deus já tinha um plano na vida de Davi, como ele teve desde o começo, e daquele momento ali ele continuava com aquele plano na vida de Davi. Mas é bom às vezes a gente olhar uma passagem da Bíblia e pensarmos, será que vale a pena certas coisas? Será que vale a pena praticar um pecado só para termos prazer? Aquele prazer é passageiro. Não é nada eterno nesse mundo. Eterno é só nossa salvação em Cristo Jesus. Nós não levamos nada daqui. E o pecado, ele não agrada a Deus. A desobediência não agrada a Deus. Toda desobediência tem um preço. Toda desobediência tem um preço. Se nós não nos arrependermos daquele fato, daquele ocorrido de coração, se nós não formos perante Deus e orarmos e pedirmos perdão de coração, aquele pecado vai ter um peso muito grande na nossa vida. Mais cedo ou mais tarde, nós vamos ter que enfrentar a consequência daquele pecado. Não é só Davi, os outros profetas que passaram por situações que a gente lê na palavra de Deus, que eles caíram em tentação, mas eles também foram superados, eles também foram abençoados. A partir do momento que realmente eles foram para o pé de Deus, orar, se arrepender, Deus teve compaixão e tem compaixão de todos nós. Eu deixo essa palavra para você meditar hoje, para você pensar nesta palavra. A palavra se encontra no livro de 2 Samuel, capítulo 12, e a respeito do profeta Natã, que repreende o rei Davi. Ele traz uma palavra do Senhor para o rei Davi, e essa palavra se cumpriu, como a palavra se cumpre quando o profeta, ele é realmente um profeta de Deus, ele é um homem usado por Deus. Pode passar dias, semanas, anos, décadas, mas aquela profecia vem se cumprir. Amados, eu deixo essa palavra para você hoje. Se você gostou desse vídeo, curta, aperta no like. Se você quer fazer algum comentário, fique à vontade, comente. Se você quer se inscreva nesse canal, ou simplesmente divulgue esse canal. Você divulgando esse canal, você já está nos ajudando a levar a palavra de Deus. Eu deixo um forte abraço para você hoje, que Deus te abençoe, te guarde, te proteja, abençoe sua família e os que ainda virão na sua vida. Paz e graça, e até a próxima em Cristo Jesus.